E é assim que você consegue a tão sonhada gestação sem estragar sua circulação. Fala pessoal, estamos de volta com um novo episódio do nosso podcast Vascular Vibes. Meu nome é Afonso, aqui tá a Mirna. Oi, gente! E hoje no nosso especial de Dia das Mães, nós vamos falar um pouquinho sobre Esse momento muito especial, maravilhoso, né? E divino, que muita gente fala que é o momento da gravidez, né? A gestação é um momento vascular e circulatório muito importante para a mamãe. E tem muitas alterações que acontecem nesse período, e dependendo de como você leva esses 9 meses que você está gerindo esse serzinho, vai dizer muito sobre sua vida no futuro. Se você não cuidar bem de você também nessa parte, não só do seu neném, viu? Você não vai ter qualidade de perna quando o seu nenenzinho já tiver criado. Então, vamos cuidar do seu neném e vamos cuidar de você nesse período. É isso que é para esse vídeo aqui, para você ter qualidade nas pernas, mesmo depois da sua gestação. durante a gestação, o corpo da mulher se prepara muito para ter o bebezinho lá dentro. Então tem várias e várias mudanças que aparecem, né? O que acontece é o seguinte, você acaba tendo uma alimentação totalmente diferente, tem um bombardeamento hormonal gigantesco para fazer com que preserve a região de dentro do útero, que é o que depois vai alimentar e formar a placenta, que vai manter a criança, né? Então o que acontece? O corpo ele tem uma tendência de reter muito mais líquido. Você tem depois o crescimento de um bebezinho na parte mais baixa da barriga, no que a gente chama de pelve. E essa região onde fica o bebezinho é logo na frente da onde passam os vasos que levam o sangue das duas pernas. Então, tem muitas alterações que chamam a atenção aí. Em especial, o que acontece? Conforme vai crescendo a criancinha, o que acontece? Ele vai começar a fazer peso nos vasos que levam o sangue das pernas. Então, é muito comum aparecer varizes nessa fase da gestação, principalmente segundo, terceiro trimestre, depois da metade da gestação para frente, é muito comum a mãe ter muita dificuldade para poder ter muita sensação de peso nas pernas secundária à presença do bebezinho. O que a gente tem de complicação aqui é que a gente tem vários fatores associados, que são 3 fatores: um fator hormonal, um fator de ganho de peso materno e um fator de compressão da criança. São 3 fatores. O meu ganho hormonal, meus hormônios vão subir no nível altíssimo para eu poder manter meu neném vivo, só que sobe estrógeno, sobe progesterona. Então, eu altero a parede do meu vaso, eu começo a reter mais líquido e isso propicia com que meus vasos fiquem mais fáceis de ser dilatados. Segundo ponto, todo mundo vai ganhar peso com a gravidez. Algumas pessoas não cuidam desse ganho de peso e ganham muito mais peso que deveriam. Todo excesso de peso, seja com bebê ou sem bebê, vai gerar mais varizes. Terceiro ponto é o fator compressivo, que é o fator que ele falou do neném. O neném vai crescendo, ele cresce mais do segundo para o terceiro trimestre, e aí toda mamãe no final do terceiro trimestre tá com aquele pé pãozinho, inchadinho, dores desconfortáveis, cãibras e várias outras coisas. Mas aí você me fala, poxa, tudo isso acontece com a gestação e tudo isso faz uma dilatação de vasos. Então não tenho o que fazer? Eu vou ter que passar por isso em todas as minhas gravidez, não tem como eu melhorar isso? Tem muita coisa que dá para fazer para evitar que tenha esse tipo de complicação. Uma coisa que a gente pensa é o seguinte: a única fase da vida em que eu comprimir a perna, aumentar a força dos músculos da perna, consegue evitar a formação de veias varicosas é a gestação. O fato da gente estar durante a gestação fortalecendo os músculos da perna, fazendo academia, por exemplo, fazendo exercício de panturrilha, exercício de coxa, tá? Agachamento. Quando a gente pega e fortalece esses músculos, você ativa as bombas. Ativando as bombas, a gente evita que acumule líquido na perna. Então é muito importante esse momento. Em especial, a gente fingir que o músculo é mais forte, por exemplo, usando uma meia elástica, vai ter um impacto maior ainda. A única fase da vida em que meia elástica evita varizes é na gestação. Sim,
Então, assim, a gente tem coisas que tem que fazer durante a gestação. Primeiro ponto é acompanhar muito bem esse ganho de peso. Você tem que ganhar o peso que vai pesar o seu neném e a placenta. Você não tem que ganhar peso a mais. Esse excesso de peso a mais vai ser mais difícil da gente perder depois e ele vai trazer sim mais varizes. Segundo ponto, que nem ele falou, exercício físico. Mamães têm que fazer exercício físico, tá? Fundamental, exercício de perna. Terceiro ponto, meia é fundamental. E existe meia para gestante. Eu não sei se vocês sabiam. Uma meia que tem uma barriguinha diferencial que cresce à medida que o seu neném cresce, tá? Uma meia inteira assim, mamãe. Que eu coloco tudo e protejo também a região da barriguinha e do meu bebê, tá? E um outro ponto também são as minhas posições e o que eu faço no meu dia a dia. Você sabia que mamãe tem posição para dormir? Isso é fundamental. Vamos explicar um pouquinho isso? Por que mamãe tem uma posição para dormir? Por que a mãe tem esse tipo de detalhe em relação a dormir? O que acontece é o seguinte, o sangue ele vai pelas artérias e volta pelas veias, certo? O vaso pelo qual o sangue vai para as pernas é a artéria aorta, que ela fica mais para o lado esquerdo da barriga. Na altura do umbigo ela se divide em duas, que são as artérias ilíacas, e vai cada uma para uma perna. O sangue volta pelas veias. E as duas veias, uma de cada perna, as veias ilíacas, elas se juntam no que a gente chama de veia cava inferior, que ela se junta na altura do umbigo e ela fica um pouco mais para a direita do corpo, tá? Da barriga. Então o que acontece? Quando começa a crescer o bebezinho ali, se a gente deitar de barriga para cima, o bebezinho vai cair exatamente em cima da veia cava inferior. E daí dá um sintoma de peso muito maior. Por quê? É que nem naqueles desenhos animados, quando o pica-pau pisava em cima da mangueira e a mangueira, antes do ponto lá que estava com a torneira ligada, começava a ficar grande. Se eu pegar e deitar de lado, de preferência para o lado esquerdo, o que vai acontecer? Eu tiro o bebezinho de cima e ele cai para o lado. Daí eu tiro o pé de cima da mangueira. Tirou o pé de cima da mangueira, para aquela dilatação toda. E daí quando para essa dilatação toda, diminui a produção, essa distensão que provoca as varizes ao longo prazo. Então, uma dica importantíssima é vocês entenderem essa anatomia. Então, mamãe grávida, eu tenho que dormir de ladinho e sempre para o ladinho esquerdo. Porque quando eu coloco para o ladinho esquerdo, o meu neném cai sobre a cama e a minha parte direita circula o sangue tranquilamente. Olha que fascinação. Você pode começar obrigatoriamente a dormir nesse lado no segundo e terceiro trimestre, mas por que é legal começar no primeiro? Para você se adaptar, né? Então, no primeiro trimestre, você já vai treinando a dormir desse lado, usar aqueles travesseiros, sabe, compridões que você já vê de gestante, que parece tipo um salsichão. Um salsichão. É muito legal, porque aí você põe, dá a volta e esse travesseiro limita você a ficar movimentando muito. Isso vai parecer que não faz diferença no primeiro trimestre, mas quando você chegar no terceiro, vai ser outra qualidade de vida. Sem tanto inchaço, com qualidade, perninhas mais leves, muito menos varizes formadas por causa da gestação. Outra coisa importante é o seguinte, é muito comum, por causa de fator hormonal, a mãe reter muito mais líquido nessa fase da gestação. Sim. Fica aquela carinha mais inchadinha, braço mais inchado, perna mais inchada. Quando a gente fala do braço mais inchado, cabeça mais inchada, rosto mais inchado, é porque não é por acúmulo de peso, acúmulo de líquido, retenção do líquido. Na realidade não é porque o líquido fica e não volta por causa da veia, mas sim pelo excesso do líquido que acaba não saindo tanto pela urina, né? A alteração hormonal faz reter esse líquido. Esse reter líquido é por não deixar o líquido ir embora pelo efeito da função dos rins. Sim, a grávida ela tem uma coisa que a gente chama de embebição gravídica, né? Ela vai colocar muito mais líquidos em vários setores. Então, no rosto, na perna, quadril, a gente fica mais, né? Larga nos quadris. Tudo isso faz parte da preparação para o momento do parto. Por exemplo, você tem um aumento da elasticidade até das articulações. Por quê? Porque no momento do parto vai precisar de uma elasticidade maior. Sim. Né? Vai ter que sair o bebê. Precisa abrir. Né? Então, isso é entender que é um fator hormonal.
Mas também, aqui a gente vai para outro ponto. Lembra que eu falei que é importante a dieta? Se você já tá com essa tendência a reter, e isso é importante para que você ganhe elasticidade, para você se preparar para o momento do parto do seu neném, e você começa a consumir na gravidez embutidos, alta concentração de sal, esses alimentos processados, sabe? Palmito em conserva, não sei o que em conserva, não sei o que em conserva, que é tudo com sal. Vocês sabem que a palavra conserva é sal. Você vai reter muito mais. E aí, a sua queixa de inchaço, ela vai ser muito maior, não vai ser controlável. Então, é importante também você dosar o que você escolhe de alimento e o tanto de sal que você põe na sua comida. E é por isso que a gente pede que vocês evitem também esses temperos prontos, porque os temperos prontos que a gente compra, famosos, de marquinha ali, tem uma quantidade alta de sal. Melhor você mesmo temperar e com uma quantidade muito pouca e evitar esses alimentos, né, que a gente chama de embutidos e os enlatados, em conserva e coisas assim afim, para que essa alteração que você tem durante esses períodos de gestação não cause desconforto, tá? Outro fator muito importante é em relação à dieta da gestante. Lembra que você tem que comer por 2. Não que você tem que comer em grande quantidade, mas você tem que comer certo. Por quê? Dependendo do que você comer, pode acabar faltando vitaminas, seja para você se manter bem, seja para você formar um bebê saudável. Então é muito importante. Por isso que tem alguns protocolos, geralmente o obstetra explica isso com muito detalhe. É muito comum você ter uma reposição de ácido fólico, muito comum a gente ter reposição de ferro. Praticamente toda gestante acaba repondo. Para quê? O ácido fólico ele é fundamental na produção do cérebro da criança. Sim. Isso aí é importantíssimo, né? E, claro, e dosar sempre o seu peso, a quantidade de comida, balancear, né? Isso é importantíssimo. Um nutricionista eu acho que é fundamental nessa fase para que você faça tranquilinha. E aqui é muito importante entender que também é importante, depois que o neném nascer, eu fazer um esforço para que eu perca todo o peso que eu ganhei na gestação. Super importante. Por quê? Eu fui lá, tudo bem, eu fiz certinho, eu ganhei, sei lá, uns 7, 8 quilos, 10 ali no máximo. Mas nem nasceu, perdi alguma coisa? Não, continuo com aqueles 10 quilos a mais. Toda vez que eu tenho excesso de peso, isso traz mais peso sobre a minha perna. Aqui a gente tá trabalhando contra a gravidade. É um vasinho que tem que pegar o sangue que tá lá no meu pé, subir pela perna, pela coxa até chegar ao coração. Você fica sempre a maior parte do dia como? Ou como a gente tá aqui sentado com o pé para baixo, ou em pé com o pé para baixo. Então a gravidade quer o quê? Que o sangue fique no pezinho. Se você tem excesso de peso, você tá ajudando a gravidade a puxar aquele sangue pro pé. E aí, essa parte do puerpério que a gente chama neném pequeno, você cansada e ainda com excesso de peso, tudo inchado, cansado, cãibras e as varizes não vão embora. Outra coisa muito importante lembrar também na gestação é o seguinte: o corpo, alguém lá em cima quando fez o homem foi esperto, eu falo vezes demais isso. O que acontece é o seguinte: o corpo ele prepara a mulher para um momento em que tem um risco de sangramento muito maior, que é o momento do parto, né? Vai ter o sangramento do parto, né? Sim. Então o que acontece? Em se preparando para isso, durante a gestação, em especial no final da gestação e o primeiro, o segundo mês, depois que nasceu o bebê, a mãe fica numa situação que é muito fácil formar mais coágulos. Então existe um risco real de trombose, de formar coágulo dentro das veias nessa fase. E como que a gente evita a trombose? A gente evita a trombose não deixando acumular líquido na perna. Como? Mexendo a perna. Os exercícios são fundamentais. Sim. Ter exercício, ter perna forte, coxa forte, é fundamental para não deixar isso acontecer. E fazer caminhada, fazer alguns tipos de exercício para as pernas é total e completamente fundamental. E aquele efeito da compressão das veias na barriga que a gente comentou por causa da presença do bebezinho, logo depois do parto, o útero continua grande e ele vai regredir ainda de tamanho. Então esse efeito de diminuir o inchaço quando deita para o lado esquerdo, ele ainda se perdura depois do parto ainda por alguns meses. A mãe, ela para até voltar ao normal em relação à parte hormonal, em relação
ao resto da biologia dela, leva uns bons meses depois que nasceu o bebê. Em torno pelo menos de 6 meses para você ter o retorno ao padrão normal. E é ideal que antes desses 6 meses você também retorne ao seu peso ideal, né? Que era o peso antes de você ficar grávida. Claro, se você já não tivesse com sobrepeso antes da gravidez. O ideal é que você já pega o embalo e já perde tudo ali também. Se tivesse com sobrepeso antes, engravida, tem uma gravidez boa, gere um neném muito bom, mas ele nasceu, você também já vai tentando reduzir isso. Todo excesso de peso vai gerar mais varizes. E aqui, o que a gente fala que é muito interessante, se a gente está falando que você ainda tem alterações logo depois, não adianta você, meu neném nasceu hoje, fez um mês, eu já vou querer tratar as varizes agora. Não. Tem muita coisa que surge alguns vasinhos, alguma coisa. Com a gravidez, pode ser que regrida só com você perder peso e parar de ter essa alta carga hormonal. Tem coisa que some. E depois você fica bem. E outra coisa que acontece também é o seguinte, é muito comum, às vezes, a gestante acabar tendo algumas reações em relação a poder ter mancha. Fica muito mais fácil de fazer mancha durante a gestação, que é o que a gente chama de melasma, aquelas manchinhas perto do rosto, né? Só que isso daí é uma coisa que quando a gente pega e faz, por exemplo, alguns tipos de aplicação para tratamentos de varizes, a gente irrita a pele. Então, tem que ter muito cuidado em relação ao momento, qual o momento certo de tratar as varizes. Será que vale a pena a gente fazer a aplicação, por exemplo, uma gestante? Depende. A gente precisa ver direitinho qual o sintoma, qual que é o efeito que tem, até que ponto pode ter algum efeito, seja para o bebê, seja para a pessoa. Sim. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mesmo no puerpério, logo depois que nasce o bebê, essa chance de mancha acaba sendo muito maior. Sim. Né? Até o seu hormônio voltar ao normal, a sua pele vai estar com tendência a muitas manchas. Então é ideal que nessa fase que seu neném tá pequenininho e tudo, você foque muito em retornar ao corpo normal, fazer bastante exercício, usar meia, cuidar da dieta. E aí passou essa fase hormonal, você já não tem risco. Vamos ver o que sobrou, né? Por isso que é importante acompanhar com vascular. A gente vai acompanhando toda essa parte da gravidez, essa parte do puerpério, para aí a gente falar assim, não, realmente, isso daqui vai ficar, vamos tratar isso, para você ficar bem depois e não ter nenhuma intercorrência. Então, é importante a gente saber que tudo tem momento certo. E outra coisa importante de dizer é que existem muitos remédios, né, que são sintomáticos, que o pessoal toma para diminuir aquele cansaço, peso, inchaço. Mamãe, você não pode usar isso, tá? Não tem segurança para o neném você usar este remédio. Pode levar a uma formação. Então, por isso que você tem que estar acompanhada por um médico e tem períodos que é mais seguro usar. Quando o neném já está todo formado, se está com muito sintoma, a gente pode tentar aliviar. Mas no início, não. Na prática, a mãe precisa saber o seguinte, que quando está com o bebezinho lá dentro, todo e qualquer remédio que vai tomar pode potencialmente ir para a criança também. Tanto é que alguns remédios a gente sabe que se a mãe tomar, pode fazer mal para a criança. Alguns tipos de anticoagulante, por exemplo, que a gente usa para tratar quando tem trombose numa gestante, a gente simplesmente não pode usar, porque a gente sabe que pode causar mal para o bebê. Então tem algumas coisas que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Na prática, mãezinha, o que acontece é o seguinte, vai ter alguma coisa, vai ter que tomar algum remédio, pergunta para o seu médico antes de fazer qualquer coisa. Mesmo um remédio mais simples, às vezes pode dar problema. Sim, isso é importantíssimo, tá? E já que a gente tá falando de remédio para afinar sangue, tem algumas mamães sim que tem que usar remédio para afinar sangue durante a gravidez, tá? Tem algumas doenças específicas, seja porque ela já tem trombose, né? Infelizmente algumas mamães têm trombose e aí tem que usar o remédio. Isso tudo tem que ser muito bem acompanhado, tanto pela agente da vascular como para o ginecologista, para que você tenha um crescimento do seu neném bem. E a gente vai usar só remédios que não vão alterar o seu bebê, tá? E às vezes tem pacientes que têm doenças sistêmicas
né? Seja alguns reumatismos, Alguma seja arritmia. alguma arritmia, seja algum problema do sangue mesmo, que a gente chama de trombofilia, né? Um sangue, vamos dizer assim, de um termo mais fácil de vocês entenderem, Mais grosso. um sangue mais grosso. Ela tem uma doença no sangue que deixa mais grosso e aí a gente precisa usar esses remédios para afinar o sangue para que, primeiro, não coagule a placenta e o neném não morra de fome. Segundo, a mamãe fique segura até o final da gestação. Mas isso tudo tem que ter um acompanhamento muito importante. Então, uma coisa que é legal de vocês saberem, mamãe, se você já teve mais abortos, vários abortos, principalmente quando o neném morreu no primeiro trimestre, eu tive mais de 2, tive 3, tive 4. Isso é um indício que você pode ter alguma doença no sangue e para você talvez conseguir levar uma gestação até o final, você vai precisar de um tratamento assim. Então é importante você passar no médico, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo para que você consiga, né, levar uma gestação ao fim. Às vezes a gente consegue ajudar aquele casal que está tendo dificuldade de ter um filho. Sim. Por quê? Porque a gente consegue identificar qual a causa do aborto de repetição. E a gente consegue entrar com alguns cuidados, acompanhando em conjunto com o obstetra, para evitar que tenha esse tipo de problema. Por isso que se você já teve vários abortos ou tem alguma coisa relacionada a isso, precisa ver direitinho. Se tem alguém na família que já teve trombose, precisa também. precisa e se ter você cuidado. também já teve trombose fora da gestação, é importante também você passar numa avaliação já desde o início da gravidez. Porque lembra que ele falou que tem mais risco de vocês terem trombose com a gestação? Então, se você tem mais risco de ter trombose com a gestação e antes da gestação já tive uma trombose, a gente está somando vários riscos aqui. Então, a gente precisa avaliar, ver e fazer várias coisas para que a sua gestação seja tranquila e você não faça uma trombose e coloque em risco você e o neném. Né? Então, isso também precisa de avaliação. É importante você contar isso pro seu obstetra para ele poder encaminhar pra gente poder pensar junto e conseguir te ajudar. Tudo tem solução, tudo tem um jeito. É um momento lindo, um momento mágico, né? Acho que a maior magia que a gente tem é gerar outra vida, né? E este momento você precisa de todo o cuidado, todo o carinho possível. Não é porque você tem essas alterações, suas alterações circulatórias são importantes, que você precisa sofrer, né? Mas, para isso, a gente precisa o quê? De preparação, né? Conhecimento, um esforço das mamães, os papais ajudando com certeza aí as mamães, né? Porque precisa de ajuda, estimular a fazer exercício, ajudar a mamãe a colocar meia, importantíssimo, viu? Aos pais, né? Ou casal que é 2 mulheres, a outra mulher ajudar ela a colocar a meia. Esse suporte familiar é importantíssimo, né? E ajudar também na dieta, né? O casal, ele tem que ajudar, tá grávida ali, vamos ajudar, vamos todo mundo comer mais saudável, vamos fazer isso, aquilo. Esse apoio familiar ajuda muito nessa fase. Faz Então, toda a diferença. Faz toda a diferença, gente. A gente pegou bastante coisa, né? Sim. Ficou alguma coisa que a gente não comentou aqui? Sim. Às vezes a sua dúvida pode ser de outra pessoa. Então coloca aqui nos comentários que a gente responde pra você. Isso, mas aproveita que é Dia das Mães, manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que tá querendo ser mamãe agora, que tá querendo começar, para ela já entender todos os passos que tem para ter uma gestação sem problemas vasculares, uma gestação mais suave, mais tranquila. Manda para ela, mas também não deixa de seguir a gente. Já aperta o sininho, tá? Para não perder nenhum episódio. E claro, a gente não pode deixar de falar a todas as mamães que estão assistindo a gente um feliz Dia das Mães, tá? Vocês são importantíssimas para todo mundo, né? Vocês que fazem tudo girar, então merecem sim, não só esse dia, como ser celebradas. Merece todos os parabéns. Por todos. Então, um parabéns da Fiorita aqui e do Vascular Vibes. Até mais. Até semana que vem. Tchau!